dia, alunos dos quartos anos, tudo bem? Professora Tatiane aqui para iniciarmos mais um dia de estudos nessa nossa quarta-feira. Vamos lá? Hoje nós vamos trabalhar o EMAI, né? A fim de terminarmos o conteúdo do EMAI nas páginas 93 e 94. Primeiramente, vamos abrir? Os alunos de uma escola participarão de uma gincana. Para isso, os professores criaram várias brincadeiras. Vamos ajudar o grupo da escola a se organizar para a realização da gincana, resolvendo as situações. Vamos lá, primeira situação, problema. Lembrando que quanto mais a gente imagina a situação ou se coloca dentro dela, facilita a nossa resolução no campo da matemática, né? Vamos tornar então um probleminha bem lúdico, vamos imaginar essa gincana, essa brincadeira, para que facilite a nossa resolução da nossa situação problema, tudo bem? Uma brincadeira que compõe a gincana é a queimada. Os 96 alunos do quarto ano devem ser organizados em 8 equipes com o mesmo número de alunos em cada uma. Quantas crianças devem haver em cada equipe? Então, vamos lá, alunos. Essa situação problema, ela traz algumas palavrinhas que nos identificam aqui, né, a operação. Então, eu preciso pegar os 96 alunos dos quartos anos e organizar em 8 equipes. Então, essa organização, se precisa ser organizadas em equipes, é lógico que ela tem que ser distribuída por igual partes, né, nas equipes. Então, assim, dá essa ideia de divisão. Se você tiver dificuldade na resolução com conta mesmo, você pode estar aí, né, esboçando as 8 equipes em forma de quadradinhos e distribuindo igualmente os 96 alunos. E quero que você se desafie a montar a conta. Tá bom? Até porque já inserimos alguns vídeos do professor Serginho introduzindo as contas, os passos. Então, você vai conseguir fazer, eu confio na sua capacidade, tá bom? Então, coloque lá, né? O divisor, o dividendo, a chave, dê os passos, trabalhe os múltiplos, né? No caso, 96 dividido por 8 equipes. 96 alunos por 8 equipes. Então, coloque lá os múltiplos do lado, né? Para que vocês tenham acesso aos múltiplos e fique mais clara a questão. Lembrando que eu tenho que dividir em 8 equipes os 96 alunos, certo? Para saber quantos alunos, através do quociente, depois de resolvida a conta, eu vou saber quantas crianças vão ter em cada equipe. Tudo bem? Situação 2. Os alunos do quinto ano participarão de um torneio de futebol de salão, sabendo que devem ser formadas 15 equipes com 5 alunos em cada uma. Quantos alunos do quinto ano participarão desse torneio? Então, agora ele me colocou uma situação diferenciada. Ó, preste atenção. Sabendo que devem ser formadas 15 equipes no todo já dividido em 15 equipes. E cada equipe das 15 vão ter 5 alunos. Então, coloque lá os 15 quadradinhos, demarcando as 15 equipes, e depois coloque os 5 aluninhos dentro de cada marcação da equipe, né? Então, que conta será que me ajudaria nesse sentido? Se já está dividido em equipes e eu já sei quantos alunos tem em cada equipe. Pense um pouquinho, né? É uma situação de uma maneira diferenciada da primeira. Tudo bem? Agora ele já traz. E olha a pergunta. Quantos alunos do quinto ano participarão desse torneio? Então, eu preciso saber agora o todo dos alunos já divididos em equipe e já sei também quantas são as equipes. Tudo bem? Então, pense um pouquinho que dá para fazer. Vocês vão conseguir. Atividade 3. A escola vai adquirir kits de lanches para os 540 alunos participantes. A empresa contratada vende os kits em caixas e cada uma contém 20 kits.
quantas caixas a escola deve comprar para que cada aluno receba um kit? Então, vamos lá. Ele propõe nessa atividade, nesse exercício, uma ideia de repartir igualmente, né, os kits para cada aluno. Só que eu já sei que cada caixa vem 20 kits já agrupadinhos. Então, eu preciso pegar os 540 alunos e dividir em kits de 20 e não por caixas. Até porque, dividindo em kits de 20, eu já vou estar demarcando uma caixa fechada, certo? Então, fica fácil, né? Colocar um número maior, dividindo, né? Pelo número proposto, tudo bem? Não tenham medo, façam da maneira de vocês. Se não estiver correto, posteriormente, não tão longe, né, dessas nossas aulas, vamos voltar com as devidas correções. Podem chamar os professores para tirar as dúvidas. Se errou um passo da divisão, volte novamente, pergunte para o professor que possa auxiliá-lo, mande a foto para ver onde você está errando. Vamos interagir para que a gente possa, então, alinhar essa questão da divisão, tá bom? Tudo bem. Então, agora nós vamos partir para a página 94. Atividade 15.2. Em uma prova da gincana, o assunto ainda é o mesmo, porém as situações vão mudar um pouquinho de rumo. Vamos lá. Em uma prova da gincana, serão distribuídas igualmente 75 bexigas para 3 equipes. Quantas bexigas cada uma deverá receber? Vamos ver o exemplo que ele nos traz. Para saber quantas bexigas cada equipe deverá receber, a professora Simone usou o seguinte registro. Vamos então interpretar, turminha, essa representação da professora Simone, de acordo com o livro, ok? Professora, mas e se eu já quiser fazer a conta para achar realmente se está certa o valor, tal? Posso? Pode. Professora, mas eu tenho a calculadora em mãos, posso bater o resultado? Pode também, mas também tem que prestar atenção nesses passos para que você possa também executar dessa maneira divisões, se for o caso, né? Como nesse agora. Então, olha lá. O 75, ele me traz aqui em tabelas. Então, primeiramente, ele colocou por meio de 3 subdivisões aqui, o 10, 20, 30. Então, ele já colocou o 10 representando aqui, ó, o que cada equipe recebeu na primeira rodada de distribuição. Então, preste atenção. Ele pegou o 75 e foi fracionando aos poucos. Vamos entender, ó. Primeiramente, ele colocou 10, 20 e 30. Então, cada equipe nessa primeira rodada de distribuição já recebeu 10 bexigas cada equipe. Sobraram com isso, porque se eu subtrair os 30 dos 75, vão sobrar os 45. Vamos de novo a uma segunda rodada de distribuição. Então, distribuir aí, porque por base já tem uma noção que dá mais 10 para cada equipe, professora. Então, muito bem. Distribuir mais 10 bexigas para cada equipe, sobrando 15, mas não pode sobrar, eu tenho que distribuir todas as bexigas por 3 equipes. Pois bem, 5 a mais para cada equipe, totalizando 10, 20 e 5 bexigas para cada equipe. Bacana, né? Eu fui fracionando aos poucos para ir restar o 0, né? Sobrar resto 0 de bexigas para as 3 equipes, sempre na intenção de repartir igualmente para cada equipe, tudo bem? Então, olha lá, ó, e concluiu que cada equipe ganhará 25 bexigas. Com um colega não é possível, por isso é necessária essa interação com os professores ou com alguém de casa. Analise o registro da professora Simone, identificando o que representa cada número. Como ela chegou ao resultado 25 por equipe? Se vocês retornarem no vídeo, vocês vão observar que a professora Tati já falou, exemplificou o que significa cada distribuição do resultado da professora Simone. Vamos revisar rapidinho, ó. Então, o 10, nesse primeiro momento, representa o que cada equipe recebeu na primeira
distribuição das bexigas, na primeira rodada de distribuição. Na segunda rodada, o 10 continua representando, né, a divisão, o que cada equipe recebeu de bexigas. E, por fim, o 5, na terceira rodada de distribuição, finalizando assim a divisão, né, em forma de tabela. Tudo bem? Acho que ficou bem claro. Próxima questão. A professora Simone irá distribuir 126 bexigas de torcida, igualmente para 13 equipes novamente. Ajude a professora nessa tarefa e responda quantos kits cada equipe receberá. Vamos prestar atenção, tá? Existe só essa maneira de distribuir? Não. Pode ser que você encontre outras maneiras de distribuição. Até mesmo porque a professora Tati também vai dar algumas dicas. Então, por exemplo, eu posso aí distribuir de uma única vez, por exemplo, em montinhos de 40. Então, vamos lá. Vamos supor que eu fizesse outra representatividade por tabela e fosse dividir. 40 mais 40, 80 mais 40, 120. Mas são 126 bexigas, professora. E na segunda rodada de distribuição, distribuiria 2 bexigas para cada equipe. Totalizando 40, 40, 40, 120... 2, 4, 6, 126 bexigas. Professora, mas o livro não me traz somente 2 rodadas de distribuição. E sim, me traz 1, 2, 3, 4 rodadas de distribuição. Então, pois bem, podemos fazer de maneiras diferentes. E se eu colocar 30? 30, 60, 90. Depois, 10, 10 e 10. Então, 90. Mais 10, 100, 110, 120 e depois 2, 2, 2, 126. 3 rodadas de distribuição, mas ainda não é o que eu preciso. Como ficaria, então, com 4 rodadas de distribuição? Posso começar, professora, com 10, como no exemplo anterior? Posso, então vamos lá. 10, 20, 30, vão sobrar 96. Depois, posteriormente, mais 10, professor, eu posso? Ah, mas e se eu quiser 20? Posso também, eu acho que dá, porque o número ainda está alto. E eu tenho que executar essa divisão. 10 mais 10 mais 10 vão totalizar 66. Ah, e agora eu vou com 20, porque eu acho que estou chegando, né? Estou liquidando o número de bexigas. Eu preciso de kits. Eu preciso contemplar essa divisão. Então, 20 mais 20 mais 20, sobram só 6 kits. 2, 2 e 2, eu vou zerar os kits. Utilizem o raciocínio que mais lhe for viável, tudo bem? Então, eu dei alguns exemplos, voltem no vídeo, existe N maneiras de resolução. Não fiquem receosos, podem nos procurar se houver dúvida, ou volte no vídeo e vai colocando no papel as anotações em que eu disse, porque aí você enxerga, fica mais fácil de você resolver, tudo bem? Agora, a matemática ficamos por aqui e vamos abrir no nosso Aprender Sempre, volume 2, na página 8. Vamos fazer a leitura A Vida de Emília. Página 8, então. Lembrando, crianças, que nós já estamos vindo trabalhando a vida da Emília em forma da canção 1, da canção 2, não é isso? Trabalhamos interpretações, trabalhamos todas as qualidades que envolvia a Emília, trabalhamos biografia não autorizada, lembra disso? Então, carregue todo esse contexto já dentro de vocês, contextualizado, para que possamos conseguir continuar a nossa matéria. Tá bom? Só relembrando, porque foi trabalhado. Você sabia que a personagem Emília era muda no início da sua história de vida? Monteiro Lobato, criador do livro Reinações de Narizinho, descreve Emília como uma boneca de pano bastante desajeitada de corpo. A boneca pertencia a Lúcia, uma menina com 7 anos e do narizinho arrebitado. Por isso, conhecida como Narizinho. Narizinho levava a boneca para todas as situações e brincadeiras possíveis, inclusive para passear à beira d'água. Um dia, ao conhecer o príncipe rei Escamado,
rei do reino das águas claras, na beira do riacho, Narizinho falou que Emília era muda de nascença. Mas ela procurava um doutor para curá-la. Foi aí que o príncipe indicou o doutor Caramujo, que usava umas pílulas que resolvem todos os problemas. Quer saber mais sobre o nascimento de Emília? Que tal ler um trecho da biografia não autorizada escrita por Socorro Racioli? Então, aqui está, né, um pedaço, um trecho da biografia não autorizada que essa autora nos disponibilizou. Vamos lá? Preste atenção, então. Como foi que a Emília voltou a falar, começou a falar? Preste atenção também nas características, né, no desenrolar da história, como ela foi acontecendo, para que depois vocês consigam resolver as questões, tá bom? A vida de Emília. Lúcia foi convidada para um baile no fundo do Ribeirão, que na verdade era o reino das águas claras. No meio do passeio, Emília desapareceu. O baile começou e Lúcia ainda não tinha notícias da boneca, até que o mordomo do reino reapareceu muito afobado e disse que Emília fora assaltada por algum bandido e estava na Gruta dos Tesouros, estendida no chão como morta. Narizinho imediatamente deixou o baile e foi ver Emília, que estava toda arranhada e com um dos olhos arrancado. Dr. Caramujo, o médico do reino das águas claras, foi convocado pelo príncipe para curar a mudez de Emília. Só assim poderiam descobrir quem fora o responsável pelo crime cometido. No dia seguinte, Narizinho procurou o médico e, a muito custo, conseguiu resolver o problema. Dr. Caramujo tinha um estoque de pílulas falantes que serviriam para fazer Emília falar. Mas seu estoque havia sido saqueado. Ele pensou em matar um papagaio para extrair sua falinha, mas Lúcia foi contra. Até que Dr. Caramujo descobriu que todas as suas pílulas estavam na barriga de um sapo. Agora sim poderia curar Emília. Veio a boneca, o doutor escolheu uma pílula falante e pôs-lhe na boca. Engula de uma vez, disse Narizinho, ensinando a Emília como se engole a pílula. E não faça tanta careta, que arrebenta o outro olho. Emília engoliu a pílula muito bem engolida e começou a falar no mesmo instante. A Emília falou mais de 1 hora sem parar. Falou tanto que Narizinho, atordoada, disse ao doutor que era melhor fazê-la vomitar aquela pílula e engolir outra mais fraca. Não é preciso, explicou o grande médico. Ela que fale até cansar. Depois de algumas horas de falação, sossega. Então, foi escrito por Socorro Racioli, né? Emília, uma biografia não autorizada da Marquesa de Rabicó, né? Publicada no Rio de Janeiro, na Casa das Palavras, em 2014. Crianças, então, vocês perceberam aqui várias curiosidades da Emília que até então talvez vocês não conheciam da história tradicional, né? Bem legal, bem interessante, né? Então, hoje ficamos por aqui, só com a leitura. Se for necessário, grifem algumas partes do texto, explorem o texto novamente para continuarmos essa aula num outro momento com uma outra professora, tudo bem? Obrigado pela atenção de hoje. Se tiver dúvidas, pode nos chamar, tá bom? Que vamos sanar essas dúvidas. Um beijo e até a próxima!